Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Aqueles que hão de ser aperfeiçoados devem passar pelo refinamento. Se você acredita em Deus, então deve obedecer a Deus, colocar a verdade em prática e cumprir todos os seus deveres. Além disso, você deve entender as coisas que deveria experimentar. Se você só experimenta ser lidado, ser disciplinado e ser julgado, se você somente é capaz de desfrutar Deus, mas é incapaz de sentir quando Deus o está disciplinando ou está lidando com você, isso é inaceitável. Talvez, nesse caso de refinamento, você seja capaz de permanecer firme, mas isso ainda não é o bastante. Você ainda deve continuar marchando avante. A lição de amar a Deus nunca para e não tem fim. As pessoas acham que acreditar em Deus é algo extremamente simples, mas assim que ganham alguma experiência prática, elas então se dão conta de que crer em Deus não é tão simples quanto imaginam. Quando Deus opera para refinar o homem sofre. Quanto maior for o refinamento de uma pessoa, maior será seu amor por Deus. Mais do poder de Deus será revelado nela. Em contrapartida, quanto menos refinamento uma pessoa recebe, menos o seu amor por Deus crescerá e menos poder de Deus será revelado nela. Quanto maiores forem o refinamento e a dor de uma pessoa, e quanto maior tormento experimentar, mais profundo se tornará seu amor por Deus, mais genuína sua fé em Deus se tornará e mais profundo será seu conhecimento de Deus. Em suas experiências, você verá pessoas que sofrem grandemente enquanto são refinadas, que são muito lidadas e disciplinadas, e você verá que são essas pessoas que têm um profundo amor por Deus e um conhecimento mais profundo e penetrante de Deus. Os que não experimentaram tratamento têm somente um conhecimento superficial e podem apenas dizer: Deus é tão bom, Ele concede graça às pessoas para que possam desfrutar dele. Se as pessoas experimentaram tratamento e disciplina, então são capazes de falar do verdadeiro conhecimento de Deus. Assim, quanto mais maravilhosa é a obra de Deus no homem, mais valiosa e significativa ela é. Quanto mais impenetrável ela é para você e mais incompatível com suas noções, mais a obra de Deus é capaz de conquistá-lo, ganhá-lo e aperfeiçoá-lo. Como é grande o significado da obra de Deus! Se Deus não refinasse o homem dessa maneira, se ele não operasse de acordo com esse método, então sua obra seria ineficaz e sem significado. Foi dito no passado que Deus selecionaria e ganharia esse grupo e o tornaria completo nos últimos dias. Nisso, há um significado extraordinário. Quanto maior a obra que ele conduz dentro de vocês, mais profundo e mais puro o amor de vocês por Deus. Quanto maior for a obra de Deus, mais o homem é capaz de entender alguma coisa de sua sabedoria e mais profundo é o conhecimento que o homem tem dele. Durante os últimos dias, o plano de gerenciamento de Deus de 6.000 anos chegará ao fim. Será que realmente poderá terminar facilmente?
uma vez que ele conquiste a humanidade, sua obra estará encerrada? Pode ser tão simples assim? As pessoas, sem dúvida, imaginam que é simples assim. Mas o que Deus faz não é tão simples. Seja qual for a parte da obra de Deus que você mencione, toda ela é insondável para o homem. Se você fosse capaz de sondá-la, então a obra de Deus não teria significado nem valor. A obra feita por Deus é insondável. É completamente contrária às suas noções, e quanto mais irreconciliável for com suas noções, mais demonstra que a obra de Deus é significativa. Se fosse compatível com suas noções, então não teria sentido. Hoje, você acha que a obra de Deus é tão maravilhosa, e quanto mais maravilhosa você achar que mais você acha que Deus é insondável, e você vê como são grandes os feitos de Deus. Se ele só realizasse uma obra superficial, perfunctória, para conquistar o homem, e não fizesse nada mais depois disso, então o homem seria incapaz de contemplar o significado da obra de Deus. Embora você esteja recebendo um pouco de refinamento agora, isso é de grande benefício para o seu crescimento na vida. Assim, é da máxima necessidade que vocês passem por tal dificuldade. Hoje, você está recebendo um pouco de refinamento, mas posteriormente, você será verdadeiramente capaz de contemplar os feitos de Deus. E por fim, você dirá: os feitos de Deus são tão maravilhosos. Essas serão as palavras em seu coração. Depois de terem experimentado o refinamento de Deus por algum tempo, a provação dos servidores e os tempos de castigo, algumas pessoas por fim disseram: crer em Deus é realmente difícil. O fato de terem usado as palavras realmente difícil mostra que os feitos de Deus são insondáveis, que a obra de Deus possui grande significado e valor e é altamente digna de ser estimada pelo homem. Se, depois de eu ter feito tanta obra, você não tivesse o menor conhecimento, então minha obra ainda poderia ter valor? Ela o fará dizer: servir a Deus é realmente difícil. Os feitos de Deus são tão maravilhosos, e Deus realmente é sábio, Deus é tão lindo. Se, após passar por um período de experiência, você é capaz de dizer tais palavras, então isso prova que você ganhou a obra de Deus em si. Um dia, quando você estiver divulgando o Evangelho no exterior e alguém lhe perguntar: como vai a sua fé em Deus? Você será capaz de responder: as ações de Deus são tão maravilhosas. Essa pessoa sentirá que suas palavras falam de experiências reais. Isso é verdadeiramente dar testemunho. Você dirá que a obra de Deus é repleta de sabedoria e que a obra dele em você verdadeiramente o convenceu e conquistou seu coração. Você sempre irá amá-lo, porque ele é mais do que digno do amor da humanidade. Se você puder responder a essas coisas, então poderá comover o coração das pessoas. Tudo isso é dar testemunho. Se você for capaz de dar um testemunho retumbante, levar as pessoas às lágrimas, isso mostra que você verdadeiramente é alguém que ama a Deus, porque você é capaz de dar testemunho de que ama a Deus. E por intermédio de você, as ações de Deus podem ser dadas em testemunho. Pelo seu testemunho, outras pessoas são levadas a buscar a obra de Deus, a experimentá-la
e em qualquer ambiente em que a experimentem, elas serão capazes de se ficar firmes. Essa é a única maneira genuína de dar testemunho. E isso é exatamente o que se exige de você agora. Você deveria ver que a obra de Deus é extremamente valiosa e digna de ser estimada pelas pessoas, que Deus é tão precioso e abundante. Ele não somente pode falar, mas também julgar as pessoas, refinar o coração delas, proporcionar-lhes prazer, ganhá-las, conquistá-las e aperfeiçoá-las. Com base em sua experiência, você verá que Deus é muito amável. Então, quanto você ama a Deus agora? Você realmente pode dizer essas coisas de coração? Quando puder expressar essas palavras do fundo do coração, você será capaz de dar testemunho. Uma vez que sua experiência tiver alcançado esse nível, você será capaz de ser uma testemunha de Deus e estará qualificado. Se não alcançar esse nível em sua experiência, então você ainda estará muito longe. É normal as pessoas demonstrarem fraquezas durante o processo de refinamento, mas, depois do refinamento, você deveria ser capaz de dizer: Deus é tão sábio em sua obra. Se você for verdadeiramente capaz de alcançar um entendimento prático dessas palavras, então isso se tornará algo que você apreciará e sua experiência terá valor. O que você deveria buscar agora? Se você é capaz ou não de dar testemunho da obra de Deus, se é capaz ou não de se tornar um testemunho e uma manifestação de Deus, e se está apto ou não para ser usado por Ele. São essas as coisas que você deveria buscar. Quanto Deus realmente operou em você? Quanto você viu? Quanto tocou? Quanto experimentou e provou? Independentemente de Deus ter ou não testado você, lidado com você ou disciplinado você, seus atos e sua obra foram realizados em você. Mas como alguém que crê em Deus e como alguém que está disposto a buscar ser aperfeiçoado por Ele, você é capaz de dar testemunho da obra de Deus, tendo por base a sua própria experiência prática? Você pode viver a palavra de Deus por meio de sua experiência prática? Você é capaz de prover para os outros por meio da própria experiência prática e despender sua vida inteira para dar testemunho da obra de Deus? Para dar testemunho da obra de Deus, você deve depender de sua experiência, conhecimento e do preço que você pagou. Só assim você pode satisfazer a sua vontade. Você é alguém que dá testemunho da obra de Deus? Você tem essa aspiração? Se você é capaz de dar testemunho do nome dele e, além disso, de sua obra, e se você consegue viver a imagem que ele exige de suas pessoas, então você é uma testemunha de Deus. De que maneira você realmente dá testemunho de Deus? Você o faz ao buscar e ansiar viver a palavra de Deus e ao dar testemunho por meio de suas palavras, permitindo que as pessoas conheçam sua obra e vejam suas ações. Se você verdadeiramente busca tudo isso, então Deus o aperfeiçoará. Se tudo que você busca é ser aperfeiçoado por Deus e ser abençoado no fim, então a perspectiva de sua fé em Deus não é pura. Você deveria estar buscando como ver os feitos de Deus na vida real, como satisfazê-lo quando Ele lhe revelar sua vontade,
buscando como você deve dar testemunho de sua sabedoria e maravilha, e como dar testemunho de como ele disciplina e lida com você. Tudo isso são coisas que você deveria estar ponderando. Se seu amor por Deus é apenas para poder compartilhar de sua glória depois que ele o aperfeiçoar, então esse amor ainda é inadequado e não pode satisfazer os requisitos de Deus. Você precisa ser capaz de dar testemunho da obra de Deus, satisfazer suas exigências e experimentar a obra que Ele tem feito nas pessoas de maneira prática. Seja dor, lágrimas ou tristeza, você deve experimentar todas essas coisas na sua prática. Elas têm o propósito de aperfeiçoá-lo como alguém que dá testemunho de Deus. O que exatamente o obriga a sofrer e buscar perfeição? O seu sofrimento presente é realmente em prol de amar a Deus e dar testemunho dele? Ou é pelo bem das bênçãos da carne, de suas perspectivas e destino futuros? Todas as suas intenções, motivações e objetivos que você busca devem ser retificados e não podem ser guiados pela própria vontade. Se uma pessoa busca perfeição para receber bênçãos e reinar com poder, enquanto uma outra pessoa busca perfeição para satisfazer a Deus, para dar testemunho prático da obra de Deus, qual das duas maneiras de buscar você escolheria? Se escolhesse a primeira, então você ainda estaria longe demais dos padrões de Deus. Certa vez eu disse que minhas ações seriam abertamente conhecidas por todo o universo e que eu reinaria como rei do universo. Por outro lado, o que lhes foi confiado é sair para dar testemunho da obra de Deus, não para se tornar reis e aparecer para todo o universo. Que as obras de Deus encham o cosmos e o firmamento, que todos as vejam e as reconheçam. Essas palavras são ditas em relação ao próprio Deus. E o que os seres humanos deveriam fazer é dar testemunho de Deus. Quanto de Deus você conhece agora? Você pode dar testemunho de quanto de Deus? Qual é o propósito de Deus aperfeiçoar o homem? Uma vez que você compreenda a vontade de Deus, de que modo deveria mostrar consideração por sua vontade? Se está disposto a ser aperfeiçoado e a dar testemunho da obra de Deus por meio daquilo que vive, se você tem essa força motivadora, então nada é difícil demais. O que as pessoas precisam agora é fé. Se você tem essa força motivadora, então é fácil deixar de lado toda negatividade, passividade, preguiça e as noções da carne, as filosofias de vida, o caráter rebelde, as emoções e assim por diante. Enquanto passam por provações, é normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade dentro delas, que lhes falte clareza quanto à vontade de Deus ou quanto à senda para a prática. Mas em todo caso, você deve ter fé na obra de Deus e não negar Deus, assim como Jó. Embora Jó fosse fraco e amaldiçoasse o dia em que nasceu, ele não negou que todas as coisas da vida humana foram concedidas por Jeová, nem que Jeová também é aquele que tira todas elas. Não importa quanto fosse testado, ele manteve essa fé. Na sua experiência, não importa que tipo de refinamento você passe por meio das palavras de Deus, o que ele exige da humanidade, em resumo, é sua fé e seu amor por ele. O que ele aperfeiçoa ao operar assim é a fé, o amor e as aspirações das pessoas.
Deus faz a obra da perfeição nas pessoas e elas não podem vê-la, não podem senti-la. Em tais circunstâncias, sua fé é exigida. A fé das pessoas é exigida quando algo não pode ser visto a olho nu. E sua fé é exigida quando você não consegue abrir mão de suas próprias noções. Quando você não tem clareza a respeito da obra de Deus, o que é exigido de você é ter fé e assumir uma posição firme e dar testemunho. Quando Jó chegou a esse ponto, Deus lhe apareceu e falou com ele. Quer dizer, é somente de dentro de sua fé que você será capaz de ver Deus. E, quando você tiver fé, Deus o aperfeiçoará. Sem fé, ele não pode fazer isso. Deus lhe concederá o que for que você espera ganhar. Se você não tem fé, não pode ser aperfeiçoado e será incapaz de ver as ações de Deus e, menos ainda, sua onipotência. Quando você tem fé de que verá suas ações em sua experiência prática, então Deus aparecerá a você e o iluminará e guiará a partir de seu interior. Sem essa fé, Deus será incapaz de fazer isso. Se você perdeu a esperança em Deus, como será capaz de experimentar sua obra? Portanto, somente quando você tiver fé e não abrigar dúvidas a respeito de Deus, somente quando você tiver verdadeira fé nele, não importa o que ele faça, Deus o esclarecerá e iluminará por meio de suas experiências, e somente então você será capaz de ver suas ações. Todas essas coisas são alcançadas através da fé. A fé vem somente por meio do refinamento, e na ausência de refinamento, a fé não pode se desenvolver. Aqui se refere esta palavra, fé. A fé é a crença genuína e o coração sincero que os humanos deveriam possuir quando não podem ver nem tocar algo, quando a obra de Deus não está alinhada com as noções humanas, quando está além do alcance humano. Essa é a fé da qual eu falo. As pessoas necessitam de fé durante períodos de dificuldade e refinamento, e a fé é algo que é seguido pelo refinamento. Refinamento e fé não podem ser separados. Não importa como Deus opera e, independentemente do tipo de ambiente em que você está, você é capaz de buscar a vida e de buscar a verdade, de buscar o conhecimento da obra de Deus e de ter um entendimento das suas ações. E você é capaz de agir de acordo com a verdade. Fazer isso é o que é ter fé verdadeira, e fazer isso demonstra que você não perdeu a fé em Deus. Você só pode ter a fé verdadeira em Deus se for capaz de persistir em buscar a verdade por meio do refinamento. Se você for capaz de verdadeiramente amar a Deus e não desenvolver dúvidas sobre Ele, se, não importa o que Ele faça, você ainda praticar a verdade para satisfazê-lo, e se for capaz de buscar nas profundezas sua vontade e de estar atento à sua vontade. No passado, quando Deus disse que você reinaria como um rei, você o amou. Quando Ele se mostrou abertamente a você, você o buscou. Mas agora Deus está escondido, você não consegue vê-lo, e os problemas vieram sobre você. Então agora você perde a esperança em Deus? Assim, o tempo todo você deve buscar a vida e buscar satisfazer a vontade de Deus. Isso é chamado de fé genuína, e isso é o tipo mais verdadeiro e belo de amor. No passado,
As pessoas todas vinham diante de Deus para tomar suas resoluções e diziam: mesmo que ninguém mais ame Deus, eu devo amá-lo. Mas agora, o refinamento vem sobre você e, já que isso não se alinha com suas noções, você perde a fé em Deus. Isso é amor genuíno? Você leu muitas vezes os feitos de Jó. Você se esqueceu deles? O verdadeiro amor só pode tomar forma de dentro da fé. Você desenvolve o verdadeiro amor por Deus através dos refinamentos a que se submete, e é por meio de sua fé que você é capaz de estar atento à vontade de Deus em suas experiências práticas. E também é por meio da fé que você abandona a própria carne e busca a vida. Isso é o que as pessoas deveriam fazer. Se fizer isso, então você será capaz de ver as ações de Deus. Mas, se lhe faltar fé, então você será incapaz de ver as ações de Deus ou de experimentar sua obra. Se você quer ser usado e aperfeiçoado por Deus, então você deve possuir tudo: a disposição para sofrer, fé, perseverança, obediência e a capacidade de experimentar a obra de Deus, compreender sua vontade e estar atento à sua tristeza, e assim por diante. Aperfeiçoar uma pessoa não é fácil, e cada um dos refinamentos que você experimenta requer sua fé e seu amor. Se você quer ser aperfeiçoado por Deus, não basta simplesmente correr adiante na senda, nem é suficiente meramente se despender por Deus. Você deve possuir muitas coisas para ser capaz de se tornar alguém aperfeiçoado por Deus. Quando encarar sofrimentos, você deve ser capaz de deixar de lado qualquer preocupação com a carne e de não fazer reclamações contra Deus. Quando Deus se esconde de você, você deve ser capaz de ter a fé para segui-lo e de manter seu antigo amor sem permitir que fraqueje ou se dissipe. Não importa o que Deus faça, você deve se submeter ao seu desígnio e estar preparado para amaldiçoar a própria carne, em vez de fazer reclamações contra ele. Quando encarar provações, você deve satisfazer a Deus. Embora você possa chorar amargamente ou se sentir relutante em se separar de algum objeto amado, somente isso é amor e fé verdadeiros. Não importa qual seja sua real estatura, você deve primeiro possuir tanto a disposição para sofrer dificuldades como a verdadeira fé, e também deve ter a disposição para abandonar a carne. Você deve estar disposto a suportar dificuldades pessoais e a sofrer perdas em seus interesses pessoais a fim de satisfazer a vontade de Deus. Você também deve ser capaz de sentir remorso de si mesmo no seu coração. No passado, você não foi capaz de satisfazer a Deus e agora você pode se arrepender. Você não deve estar carente de nenhuma dessas coisas. É por meio dessas coisas que Deus aperfeiçoará você. Se você não pode satisfazer esses critérios, então você não pode ser aperfeiçoado.